Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou duas novas grandezas físicas, né? Que foi o momento linear e o impulso. A gente viu a importância, né, de estudar essas duas grandezas. E agora, pessoal, eu quero aplicar a conservação do momento linear a situações que são muito comuns no nosso dia a dia, que são as colisões. Então, o que a gente vai fazer agora é estudar a colisão entre dois corpos unidimensionais. O que isso quer dizer? Inicialmente, a gente vai se concentrar nas colisões que ocorrem em apenas uma dimensão, apenas ao longo do eixo X, por exemplo, ou ao longo do eixo Y, por exemplo. Depois a gente passa para colisões em mais de uma dimensão, beleza? Então, galera, é o seguinte, quando você tem um sistema composto aí, no caso, por dois corpos que colidem entre si, você tem uma condição que é a seguinte. Primeiro, esses dois corpos eles vão estar se aproximando e depois que eles colidem entre si, podem acontecer algumas coisas. Em geral, eles vão depois da colisão se afastar. Ou, dependendo da colisão, eles podem ficar unidos após a colisão. E isso é uma maneira que a gente tem de classificar essas colisões para a gente saber o que vai acontecer depois dela, tá? Então, o fato importante, pessoal, é que quando ocorrem essas colisões entre os dois corpos, eu vou analisar o meu sistema sendo composto pelos dois corpos. Isso quer dizer que a força que um faz no outro e a reação que o outro faz no primeiro, essa interação entre eles, são forças internas do meu sistema. Isso quer dizer que quando a gente estuda as colisões, esse sistema ele vai ser um sistema isolado de forças externas. As únicas forças que vão atuar ali nesse sistema durante a colisão são as forças entre os próprios corpos, que são forças internas. E a consequência disso, a gente já viu na aula passada, que num sistema isolado de forças externas, o momento linear do sistema é conservado. Então, galera, em toda colisão, a primeira coisa que a gente sempre vai usar é o fato de o momento linear ser conservado, beleza? Isso é muito importante. Bom, aí, pessoal, a outra grandeza que a gente analisa durante uma colisão é a energia cinética. Por que energia cinética? Porque os corpos eles estão em movimento. Então, os dois ali, antes da colisão e depois da colisão também, eles possuem velocidade, então eles possuem energia cinética. E aí, pessoal, coisas podem acontecer com essa energia cinética. Na prática, na realidade, toda colisão produz uma dissipação de energia cinética. Ou seja, parte dessa energia cinética é convertida em outra forma de energia. Em geral, é convertida em calor e energia sonora e também parte dessa energia é gasta para deformar o objeto, os objetos, né, que sofreram a colisão. Por exemplo, você pegar um carro que bate no outro, você tem em geral uma grande deformação do objeto. O carro fica amassado. E para amassar o carro, né, para você deformar o carro, você gasta um pouco de energia. Então, parte da energia é usada produzindo essa deformação. Tá bom? Muitas vezes essa deformação é permanente, né? O carro, por exemplo, ele não funciona como uma mola, que é deformado e depois volta a sua posição de equilíbrio natural, né? Então, você sempre tem, na prática, dissipação de energia. Você sempre tem a conversão de parte da energia cinética em outras formas de energia, seja térmica, sonora ou de deformação. Contudo, a gente pode, em alguns casos, considerar que essa dissipação de energia ela é desprezível. Então a gente considera que pode existir algum sistema, né? Existem alguns sistemas que se comportam muito perto dessa condição, que a energia cinética ela é conservada. Pessoal, quando a energia cinética é conservada, a gente diz que essa colisão é uma colisão elástica. Isso é muito importante porque isso facilita muito na resolução dos problemas e na compreensão dos problemas. Porque você tem a conservação das duas grandezas, tanto do momento linear quanto da energia cinética. Mas como eu acabei de dizer, essa condição, as colisões elásticas, elas na verdade são uma idealização.
Na prática, você sempre vai ter um pouquinho de dissipação de energia. Mas existem alguns sistemas em que essa dissipação ela é muito pequenininha e você pode desprezar e considerar a colisão como sendo elástica. Então, colisões elásticas, em vários casos, elas podem ser excelentes aproximações. Beleza? Um exemplo de colisão elástica, ou melhor, um exemplo de colisão que a gente pode dizer que é aproximadamente elástica, né? Bom, a gente pode pensar talvez em bolas de sinuca. Em cima da mesa de sinuca ali, você está jogando uma sinuca, uma bola quando colide com a outra, você tem ali uma colisão que pode ser razoavelmente considerada como elástica. Ou um outro exemplo é aquelas bolinhas que quicam muito. Aquelas bolinhas ali, como elas conseguem quicar muito, ou seja, elas batem e voltam muito, a colisão entre elas também seria uma colisão aproximadamente elástica, beleza? Então existem algumas colisões que a gente pode considerar, né, aproximadamente elástica, mas perfeitamente elástica, basicamente, pessoal, da natureza não acontece, é uma idealização, tá bom? Bom, o outro caso é o caso em que parte dessa energia cinética é convertida em outras formas de energia. Essa é a colisão mais comum, é o que nós chamamos de colisão inelástica. Nessas colisões, a gente tem perda de parte da energia mecânica, e essa energia mecânica que foi perdida, ela é convertida em energia térmica, sonora ou de deformação. Esse é o caso mais clássico, né, pessoal? Agora acontece o seguinte, mesmo que a colisão ela seja inelástica, você tem ali uma perda de energia mecânica, etc. Só que existem alguns casos em que essa perda de energia mecânica é máxima. Galera, não quer dizer que a energia mecânica foi toda perdida. Não. O que eu quero dizer é, dentre todas as perdas de energia mecânica que eu posso ter, existe um caso em que essa perda ela é máxima. Quando que isso acontece? Quando a colisão é perfeitamente inelástica. Qual a diferença entre a inelástica e a perfeitamente inelástica? Galera, na inelástica, após a colisão, os corpos eles se afastam um do outro. Então, os dois corpos vêm, colidem e se afastam um do outro. Beleza? Na perfeitamente inelástica, não, isso não acontece. Você vai ter uma perda máxima de energia mecânica e os corpos eles vão permanecer unidos após a colisão. Quando isso acontece, a perda de energia mecânica ela é máxima. Então, os corpos, quando colidem, e se essa colisão for perfeitamente inelástica, eles passam a se mover juntos, ou para um lado ou para o outro. Beleza? Então, é como se os dois se tornassem um único corpo. Aí, quando isso acontece, a gente diz que a colisão é perfeitamente inelástica, beleza? Essa que é a ideia, tá joia? Pessoal, em alguns livros, tá? As colisões inelásticas também são chamadas de parcialmente elásticas, tá? Dependendo do livro que você estuda aí, tem essa diferenciação de nomenclatura, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, tá joia? Então, galera, o que eu vou mostrar para vocês agora é como que a gente consegue identificar cada uma delas, né? E como que a gente consegue trabalhar com cada uma delas, como que a gente resolve problemas envolvendo cada tipo de colisão, tá joia? Para fazer isso, a gente precisa entender uma grandeza que ajuda muito a nossa compreensão de colisões, que é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, galera, ele é um número adimensional, ele é uma grandeza adimensional que indica para a gente a perda de energia cinética que ocorreu nessa colisão. Então, você está analisando uma colisão, você consegue identificar a perda de energia cinética que ocorreu através do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, você pode tabelar ele, igual o coeficiente de atrito, você pode tabelar ele, ele vai depender do material que constitui os objetos que você está colidindo ali, né? Então a gente pode pegar esses materiais, levar para um laboratório, claro que também depende do formato dos objetos, né? A gente pode levar para um laboratório, realizar algumas colisões, fazer algumas medidas e com essas medidas a gente pode determinar o coeficiente de restituição, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesse coeficiente, como que a gente obtém esse coeficiente. Então a gente vai analisar aqui uma colisão inelástica, padrão. O que isso quer dizer? Você tem um corpo 1 e um corpo 2. Aqui, pessoal, pelos vetores de velocidade aqui, dá para ver claramente que a velocidade do 1
é maior em módulo do que a velocidade do corpo 2. Tá, o que isso quer dizer, professor? Ora, quer dizer que uma hora, em algum momento, o corpo 1 vai alcançar o corpo 2 e vai bater nele. Por trás ali, né? Depois que ele bater, o corpo 1 vai passar energia cinética para o corpo 2. Então, o corpo 2 ele vai ser acelerado aqui para frente e o corpo 1 vai perder velocidade e eles vão começar a se afastar depois da colisão. Então, isso aqui é uma clássica colisão inelástica. A gente vai analisar essa situação apenas a título de motivação para obter o coeficiente de restituição. Beleza? Então, corpo 1 vem, mas com velocidade maior, bate no corpo 2. Então, eles estão se aproximando, né, antes da colisão. Senão, não tem colisão, né? E depois da colisão, o corpo 2 passa a ter uma velocidade maior. Então, ele começa a se afastar do corpo 1, que passa a ter uma velocidade menor. E a gente vai analisar essa situação para definir o coeficiente de restituição. Bom, como eu disse já, pessoal, a primeira coisa que a gente analisa numa colisão é o momento linear. O momento linear antes da colisão vai ser igual ao momento linear depois da colisão. Momento linear total, né? O que é o momento linear total? É a soma dos momentos de todos os corpos que estão envolvidos no nosso problema. O que isso quer dizer, pessoal? A gente lembra que o momento linear é massa vezes velocidade, né? Então, antes da colisão, eu vou ter o momento linear do corpo 1 mais o momento linear do corpo 2. Massa 1 vezes a velocidade do corpo 1 inicial, antes da colisão. Mais a massa 2 vezes a velocidade do corpo 2 inicial também, antes da colisão. Esse aqui é o momento linear total antes da colisão. Aí, isso tem que ser igual ao momento linear total depois da colisão, que é a mesma coisa, só mudam as velocidades, né? Agora eu vou considerar aqui as velocidades após a colisão. Galera, coisa muito importante, olha só, presta atenção. O momento linear, pessoal, ele é uma grandeza vetorial, porque as velocidades são grandezas vetoriais. Então, eu peguei esse exemplo aqui para facilitar essa notação vetorial. A gente percebe aqui, ó, que eu não coloquei as velocidades como vetores. Por quê? Porque todas as velocidades desse problema estão no sentido positivo do eixo x. Então, eu posso trabalhar direto com o módulo, tá? Se alguma dessas velocidades aqui, antes ou depois da colisão, tivesse o sentido oposto, quando entrasse aqui na nossa continha, entraria com valor negativo, né? O módulo seria negativo porque está se movendo contrário ao sentido positivo do eixo x, tá bom? Mas essa análise eu vou fazer nos exemplos mais na frente, tá joia? Então aqui é só para deixar claro por que eu coloquei as velocidades já como seus módulos e não como vetores. Eu já estou considerando que todas as velocidades do meu problema estão no sentido positivo do eixo x, então eu posso colocar aqui os módulos direto, beleza? Bom, então, pessoal, dessa equação aqui, o que dá para a gente fazer? Olha só, tudo que tem massa 1 eu vou passar para um lado, tudo que tem massa 2 eu vou passar para o outro lado e vou colocar essas massas em evidência. Então, veja bem, massa 1 vezes a velocidade final do corpo 1 após a colisão passa negativo para o outro lado. Então, eu vou ter a massa 1, que multiplica a velocidade antes da colisão, menos a velocidade após a colisão. Isso vai ser igual a massa 2, só que aqui agora eu passei esse cara aqui para o outro lado negativo. Então, na massa 2, ela vai multiplicar aqui o inverso, né? É a velocidade do corpo 2 após a colisão, menos a velocidade do corpo 2 antes da colisão. Peguei esse cara, passei para lá. Então, tudo que tem massa 2 eu passei para a direita, tudo que tem massa 1 eu passei para a esquerda e coloquei essas massas em evidência. E aí a gente chegou nesse resultado, nessa equaçãozinha, que eu vou deixar guardadinho aqui para vocês, beleza? Bom, a outra coisa que a gente sabe que ocorre numa colisão inelástica é que parte da energia cinética é perdida. O máximo que eu consigo é conservar essa energia cinética quando a colisão ela é elástica, né? Então, a gente tem a seguinte coisa, a energia cinética antes da colisão, ela sempre vai ser maior ou no máximo igual à energia cinética após a colisão. Então, a energia cinética antes da colisão é maior ou igual à energia cinética após a colisão. Isso porque se eu perder energia, essa energia cinética vai ficar menor, né?
Se a colisão for elástica, elas vão ser iguais, tá joia? Bom, pessoal, e a gente sabe calcular a energia cinética. A gente lembra que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que a energia cinética total antes da colisão é a soma da energia cinética do corpo 1 com a energia cinética do corpo 2. Então a gente fica com massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 para o corpo 1 antes da colisão, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 para o corpo 2 antes da colisão, vai ser maior ou igual à mesma coisa, massa vezes velocidade ao quadrado do corpo 1 após a colisão, mais a massa vezes velocidade ao quadrado do corpo 2 após a colisão dividido por 2. Tá joia? Bom, então a gente tem essa desigualdade. E aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar e colocar a mesma ideia da equação anterior. Tudo que tem massa 1 eu vou passar para um lado, tudo que tem massa 2 eu vou passar para o outro lado. Pessoal, esse sobre 2 aqui, ó, ele aparece em todos os termos, né? Então a gente pode cancelar esse 2, né? Esse 2 ele aparece em todos os termos aqui no denominador, tá? Então cancelo o 2. E aí você tem o seguinte, a massa 1 ela está multiplicando a velocidade inicial do corpo 1 ao quadrado, e esse cara estava positivo do lado direito, passa negativo para o lado esquerdo. Então, menos a velocidade do corpo 1 ao quadrado após a colisão. Isso vai ser maior ou igual à massa do corpo 2, que multiplica do lado direito aqui, né, a velocidade ao quadrado após a colisão do corpo 2, menos a velocidade ao quadrado antes da colisão do corpo 2. Está aqui. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Agora, galera, a gente tem que perceber uma coisa aqui. Olha só que interessante. O que esses caras dentro do parênteses aqui são, eles são um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Então, a gente sabe que um número ao quadrado menos outro número ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar a soma pela diferença. Quando a gente multiplica a soma pela diferença, a gente chega no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não é assim? Então, isso aqui é um produto de soma por diferença. Então, eu posso escrever esse termo dessa forma aqui. Ó. A soma das velocidades do corpo 1, antes e depois da colisão, multiplicado pela diferença das velocidades do corpo 1, antes e depois da colisão. Então, esse termo virou esses dois parênteses aqui, multiplicado pela massa 1. Isso vai ser maior ou igual a esse outro termo, eu fiz a mesma coisa. É a velocidade do corpo 2 depois e antes da colisão somadas, vezes a velocidade do corpo 2 depois e antes da colisão subtraídas, tá bom? Perceba que tem essa inversão, né? Aqui do lado esquerdo, quando a gente trata do corpo 1, vai entrar a velocidade inicial menos a final, antes da colisão menos a depois da colisão. Aqui do lado direito é o contrário, é depois da colisão menos antes da colisão, beleza? Só que aí, pessoal, a gente consegue agora misturar essas duas equações aqui, ó. Da condição de conservação do momento linear, a gente vê que massa vezes a diferença das velocidades é igual a massa vezes a diferença das velocidades do corpo 2 aqui. Essas duas coisas são iguais. E olha só o que apareceu aqui para a gente. Ó. Massa vezes a diferença é esse termo. E do outro lado aparece a massa 2 vezes essa diferença de velocidade final menos inicial do corpo 2, que é esse termo aqui. M2 vezes isso, M1 vezes isso. E a gente vê que esses dois caras são iguais devido à conservação do momento linear. Então a gente pode cortar esse termo, M1 com essa diferença, a gente pode cortar com M2 com essa diferença porque eles são iguais. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa desigualdade mais simples aqui. Ó. A soma das velocidades do corpo 1 antes e depois da colisão vai ser maior ou igual à soma das velocidades do corpo 2 antes e depois da colisão. E aí agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar tudo que é antes da colisão de um lado e tudo que é depois da colisão do outro lado, para a gente comparar o que está acontecendo. Então a gente faz isso. A velocidade do corpo 1 antes da colisão menos a velocidade do corpo 2 antes da colisão é maior ou igual à velocidade do corpo 2 após a colisão menos a velocidade do corpo 1 após a colisão também. É interessante essa desigualdade aqui, porque o que ela está dizendo para a gente, pessoal?
O que ela está dizendo para a gente isso aqui? O que é a velocidade do corpo 1 menos a velocidade do corpo 2 antes da colisão? Olha só, se a gente olhar aqui para o desenho, o corpo 1 ele tem uma velocidade maior do que o corpo 2 antes da colisão. Então, a diferença entre essas velocidades, como eles têm o mesmo sentido, indica para a gente a velocidade com que eles se aproximam. Por exemplo, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que o corpo 2 tem uma velocidade de 20 km por hora. E o corpo 1 tem uma velocidade de 30 km por hora correndo atrás dele aqui. Isso quer dizer que eles se aproximam, ou seja, o corpo 1 ele se aproxima do corpo 2 com uma velocidade de 10 km por hora. Então, um está correndo atrás do outro, o da frente está mais devagar. Qual é a velocidade de aproximação? A velocidade de aproximação é a diferença entre elas porque eles estão se movendo no mesmo sentido, né? Então, pessoal, esse termo aqui a gente chama de velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Agora, se você olhar para esse termo aqui, ele está analisando as velocidades após a colisão. E olha que interessante, após a colisão, o corpo 2 está mais rápido e o corpo 1 está mais devagar. Quer dizer que eles estão se afastando agora. Mas com que velocidade eles se afastam? Também com a diferença. Então, esse termo aqui é a velocidade com que os corpos estão se afastando após a colisão. Então, a velocidade relativa de afastamento após a colisão. Então, o que essa desigualdade está dizendo para a gente aqui? Ó? Ela está dizendo que a velocidade com que os corpos se aproximam, a velocidade relativa de aproximação antes da colisão, ela sempre vai ser maior ou igual à velocidade relativa de afastamento após a colisão. É isso que essa desigualdade está dizendo para a gente. E aqui, pessoal, é a partir dessa ideia que a gente define o coeficiente de restituição. O que a gente faz é pegar esse cara que está aqui e passar dividindo. Se eu pegar esse cara que está aqui, ó, a diferença das velocidades antes da colisão, né, que é a velocidade relativa de aproximação antes da colisão, e passar dividindo, eu vou ter essa desigualdade aqui. Ó. A velocidade relativa de afastamento após a colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão, é sempre menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? Após a colisão, eu não vou conseguir me afastar com a velocidade relativa maior do que a velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Isso porque eu tenho perda de energia cinética. Se eu não tiver perda de energia cinética, essas duas coisas vão ser iguais, que é a condição do igual. Lembra que esse sinal aqui de desigualdade, ele vira um igual quando a colisão é elástica. Então, quando a colisão for elástica, você vai ter a velocidade de afastamento depois da colisão igual à velocidade de aproximação antes da colisão. Se a colisão for inelástica, a velocidade relativa de afastamento depois da colisão sempre vai ser menor do que a velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Então, a gente pode definir essa razão aqui, pessoal, como sendo o nosso coeficiente de restituição. Ele está indicando para a gente o quanto de energia cinética está sendo perdida através das velocidades relativas de aproximação antes da colisão e de afastamento depois da colisão. Então, a gente define essa diferença como sendo o nosso, ou melhor, essa razão aqui, como sendo o nosso coeficiente de restituição. Beleza? Então, a gente chega nessa condição aqui, ó. O coeficiente de restituição, ele é a velocidade relativa de afastamento depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão. E a gente sabe que esse coeficiente ele vai ser um valor que está sempre entre 0 e 1. Ele é 1 quando a colisão é elástica, ele é 0 quando ela é inelástica, por quê? Se os corpos não se afastam após a colisão, esse numerador aqui é 0. Quando que os corpos não se afastam depois da colisão? Quando eles se grudam um no outro, quando eles se juntam, quando eles se tornam um só. Ora, quando eles se tornam um só, a gente viu que é a situação da colisão perfeitamente inelástica. Beleza? Agora,
Se as velocidades relativas de afastamento depois da colisão é igual à de aproximação antes da colisão, a gente viu que é a condição de conservação da energia. Ou seja, a colisão é elástica. E todos os valores intermediários entre 0 e 1, você tem uma colisão inelástica comum. Beleza? Então, o coeficiente de restituição ele é uma forma da gente medir a variação da energia cinética devido à colisão. Se a colisão for elástica, o coeficiente de restituição vale 1. Se a colisão for inelástica, o coeficiente de restituição ele vai estar entre 0 e 1. E se a colisão for perfeitamente inelástica, ele vai ser igual a 0, porque os corpos ficam grudados após a colisão. Pessoal, aqui tem um errinho, não era para ter o igual, tá? É só maior e maior, tá bom? Bom, galera, menor, né? Menor e menor. Uma outra coisa aqui, pessoal, vocês devem ter visto uma mudança, né? Dessa forma para essa forma. Por que existe essa mudança? Por que eu coloquei essa mudança aqui? Aqui eu fiz essa análise com todos os objetos se movendo no mesmo sentido para facilitar a nossa visualização do problema. Mas essa análise ela se aplica a quaisquer que sejam os vetores velocidade. Só a matemática que fica um pouco mais complicada. Mas na prática, essa ideia da velocidade relativa ela não muda. Então, o módulo da velocidade relativa, pessoal, é calculado dessa maneira, tá? É o vetor velocidade do corpo 2 menos o vetor velocidade do corpo 1 depois da colisão. Módulo dessa diferença, tá? Então, isso aqui a gente faz com vetores, descobre qual é o vetor diferença e depois tira o módulo. Dividido, mesma coisa, pelo módulo do vetor diferença entre a velocidade do corpo 1 antes da colisão menos, né, a velocidade do corpo 2 antes da colisão. Faz a diferença dos vetores e tira o módulo que você vai ter a velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Então, basicamente, eu usei essa situação mais simples para perceber que o coeficiente de restituição está envolvido aqui com as velocidades relativas antes e depois da colisão. E aí aqui eu expandi a forma de cálculo da velocidade relativa para vetores que sejam bidimensionais, tridimensionais ou que não estejam no mesmo sentido, tá bom? Então, sempre que a gente for resolver os problemas, nós vamos resolver os problemas usando o coeficiente de restituição na sua forma vetorial, porque assim a gente não tem o risco de errar, tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Então, isso aqui foi só uma adaptação para generalizar o nosso resultado, tá joia? Então, pessoal, agora que a gente conhece os tipos de colisões e a gente sabe que a gente pode classificar essas colisões através do coeficiente de restituição e a gente sabe as propriedades de cada colisão, eu vou fazer hoje um exemplo de uma colisão inelástica, tá bom? Vou fazer aqui um exemplo de uma colisão inelástica aqui para vocês. Olha só esse exemplo que é o pêndulo balístico, tá? Então tá aqui, ó. O pêndulo balístico ele era usado para medir a velocidade dos projéteis quando não havia sensores eletrônicos. A versão mostrada na figura é composta por um grande bloco de madeira que tem uma massa de 5 kg pendurado em duas cordas compridas. Uma bala de massa 15 gramas é disparada contra o bloco e fica incrustada na madeira. Com o impulso, o pêndulo descreve um arco de circunferência fazendo com que o centro de massa do sistema bloco-bala atinja uma altura máxima de 6 centímetros. Então, ele eleva o nível aqui, né, do conjunto em 6 centímetros. Determine a velocidade da bala antes da colisão. Então, olha só que experimento legal, galera. Se você pega aqui, né, um bloco e coloca ele nesse formato pendular, e se você der um tiro com a bala aqui, primeira coisa, a gente espera que a bala entre dentro desse bloco de madeira e se aloje lá dentro. Com o impulso que essa bala dá nesse bloco de madeira, isso faz com que ele pendule, né? Então, quando ele vai pendular, ele vai subir uma certa altura. E aí, se você medir essa altura que ele subiu, sabendo as massas da bala e do bloco, você consegue determinar qual foi a velocidade com que a bala atingiu esse bloco. Que é o que a gente vai fazer agora, beleza? Então, é um experimento muito bacana que envolve uma colisão inelástica. Por que envolve uma colisão inelástica? Porque após a colisão, a bala ela entrou dentro do bloco.
Então, a bala e o bloco, eles passaram a se comportar como se fossem um corpo só. E isso é característica de uma colisão inelástica, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai usar, como sempre em colisões, é a conservação do momento linear. Bom, antes da colisão, qual era o momento linear que eu tinha? Ora, o bloco estava parado, não tinha momento linear, e a bala tinha uma certa velocidade. Então, antes da colisão, o momento linear que eu tinha era só o momento linear da bala. Então, massa da bala, mzinho, vezes a velocidade da bala antes da colisão, que é o que eu quero descobrir. Esse é o momento linear total do sistema antes da colisão, porque o bloco estava parado, não tinha momento linear. Beleza? Pessoal, logo após a colisão, o sistema, o bloco com a bala, passa a se mover com uma determinada velocidade que eu não conheço, que eu chamei de V'. Então, logo após a colisão, os dois corpos estão juntos, então a gente vai trabalhar eles dois como se fossem um só, se movendo com a velocidade V'. Então, o momento linear total após a colisão é a massa da bala mais a massa do bloco, tudo isso multiplicado por esse V', que é a velocidade do conjunto logo após a colisão. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, eu vou guardar essa equação aqui, que é a equação que eu obtive da conservação do momento linear. Tá joia? Agora eu vou pensar na conservação da energia mecânica após a colisão. Galera, presta atenção. Durante a colisão, você não tem conservação da energia cinética porque é uma colisão inelástica. Agora, depois da colisão, durante o movimento pendular, você tem a conservação da energia mecânica. O que eu quero dizer com isso? Depois que a bala bateu no bloco e eles saíram com a velocidade V', essa energia cinética, ao longo do movimento pendular, ela é convertida em energia potencial gravitacional. Então, você tem energia cinética sendo convertida em potencial gravitacional depois da colisão, beleza? Como eu já calculei aqui o V', eu já não estou mais preocupado com a perda de energia cinética da colisão, porque para a colisão eu estou analisando apenas o momento linear, tá bom? Isso é uma vantagem de trabalhar com colisão inelástica. É mais fácil de trabalhar, por isso que eu comecei com o exemplo dela, tá bom? Bom, então o que eu estou dizendo aqui para vocês? Quando esse bloco começa a pendular, ele começa a pendular com essa velocidade V'. Então a energia cinética que ele tem quando ele começa a pendular é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Só que o bloco, ele pegou a bala para ele, né? O bloco e a bala, eles passam a pendular juntos. Então a massa é a massa da bala mais a massa do bloco. Tudo isso multiplica esse V' ao quadrado, que é a velocidade do bloco logo após a colisão. Tudo isso dividido por 2. Então essa aqui é a energia cinética do sistema logo após a colisão. Beleza? Essa energia cinética, ela vai ser convertida em energia potencial gravitacional até esse bloco atingir a altura máxima que ele consegue. Então, a energia potencial gravitacional nesse ponto de altura máxima vai ser a massa do conjunto, mzinho mais mzão, vezes a gravidade, vezes a altura que ele conseguiu subir. Beleza? Bom, pessoal, o que a gente enxerga dessa equação, né? Energia cinética se convertendo em potencial gravitacional, energia mecânica antes de subir, antes de pendular, igual a energia potencial gravitacional lá em cima, tá bom? O que a gente enxerga? Tem massa, soma das massas nesse termo e tem soma das massas nesse termo. Então a gente pode cancelar, né? Quando a gente cancela, a gente chega aqui o V', passa o 2 multiplicando, né? Ele vai ser raiz quadrada de 2 de H. Então, o V', que é a velocidade do bloco logo após a colisão, é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura que esse bloco consegue subir. Bom, agora que eu descobri esse V' em termos dessas grandezas que eu conheço, eu sei a altura e eu sei a gravidade, eu vou pegar esse resultado e vou jogar aqui na condição da conservação do momento linear, ou seja, eu vou juntar a condição da conservação da energia mecânica após a colisão com a conservação do momento linear durante a colisão.
Então nós vamos ter o seguinte, pessoal, olha só, o v, que é a velocidade da bala antes da colisão, ela vai ser a soma das massas vezes esse v', que é essa raiz aqui, e essa massa da bala passa dividindo. Então a gente chega nesse resultado, ó. A velocidade da bala antes da colisão é a soma das massas vezes o v', que é a raiz quadrada de 2gh, dividido tudo pela massa da bala, que passou dividindo lá. Então essa aqui, pessoal, é a expressão de velocidade do pêndulo balístico. Quais medidas eu preciso? Quais medidas eu preciso, então, para determinar essa velocidade? Ora, eu vou precisar das massas e eu vou precisar da altura, né, com que o bloco eleva o seu nível depois do tiro. A altura máxima que ele atinge aqui no seu movimento pendular. Sabendo essas três coisas, e a gravidade, óbvio, você consegue determinar a velocidade da bala. Então, pessoal, usando os dados da questão, né, a massa da bala era de 15 gramas, tem que passar isso para quilogramas, né? Então, dividindo por 1000 dá 0,015. A massa do bloco era de 5 quilogramas, então fica 0,015 mais 5, entre parênteses, né? Isso tudo multiplica a raiz quadrada. 2 vezes a gravidade, que eu estou considerando 10, vezes a altura que esse bloco conseguiu subir. Aqui no texto ele diz que essa altura é de 6 centímetros. Essa altura a gente tem que colocar em metros, né? Então 6 dividido por 100 dá 0,06. Dividir todo mundo pela massa da bala, que é 0,015, tá bom? Galera, aqui é a continha de calculadora, tá? Fazendo essa continha na calculadora, a gente chega numa velocidade de aproximadamente 366,2 metros por segundo. Então essa bala estava com uma velocidade muito alta, pessoal. Era uma bala supersônica. Estava com a velocidade acima da velocidade do som, que é de 340 metros por segundo, em geral, né? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo em que a gente usa, na colisão inelástica, a conservação do momento linear. E depois da colisão, a gente usa a conservação da energia mecânica para determinar a velocidade dessa bala ao atingir o bloco. É uma aplicação muito importante de colisões inelásticas, tá bom, pessoal? Então, com esse exemplo, eu acho que vocês conseguem ver como a gente faz para resolver os problemas envolvendo colisão inelástica, tá bom? Pessoal, na próxima aula, a gente vai discutir exemplos envolvendo colisões elásticas e inelásticas, sem ser essa perfeitamente inelástica, né? Que essa aqui é um caso de colisão perfeitamente inelástica. Então, eu deixei para a próxima aula, para a aula não ficar muito longa, a gente tem que olhar vários detalhes quando a gente estuda colisões inelásticas ou elásticas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, valeu, até mais.